Não aguento mais as ondas de calor. Essa queixa, para você ter ideia, ela afeta 80% das mulheres que estão na menopausa. Sendo que dessas mulheres, pelo menos metade, vão mudar hábitos do dia a dia para poder lidar com esse calor. Eu sou Pedro Paulo Nabuco, sou médico, e eu estou aqui para te ensinar a passar pela menopausa sem sofrimentos. E hoje eu vou dar uma atenção maior para você que está se queixando desse calor, desse abafamento. É muito comum, por exemplo, eu atender você se abanando no consultório, se soprando no consultório. Isso é extremamente desagradável para você, porque muitas das vezes isso vai marcar a sua roupa, vai deixar você sem graça, a ponto das pessoas falarem, poxa, está tudo bem com você? Você está bem? Fica com o rosto vermelho. E, enfim, atrapalha a sua noite de sono, atrapalha o seu dia a dia. Para você ter ideia, de cada 10 mulheres que estão na menopausa, 8 vão se queixar desse calor. E dessas 8 que vão se queixar, 4 vão mudar atividades do dia a dia delas. Por exemplo, vai deixar de ir no jantar, vai deixar de sair para encontrar alguém por conta desse calor. E o pior, esse calor pode chegar a durar 5 anos após a menopausa. Se a gente considerar que a idade média da menopausa da mulher brasileira é de 47 anos, essa mulher que está jovem, que está numa condição de trabalho excelente, numa condição de produção excelente, a gente tem que considerar que hoje a sua vida média é de 79 anos e meio. Vamos arredondar para 80 anos para facilitar a conta. E aí você, dos 47 aos 52 anos, produzindo de uma forma maravilhosa e ser acometida por essas ondas de calor, tendo que abrir mão de ir, por exemplo, num evento social que você tem o hábito de ir, ou que você tinha o hábito de ir, porque você vai ficar sem graça da roupa ficar molhada. Mas você deve estar se perguntando, mas por que me dá essa onda de calor agora, sendo que quando eu era jovem, eu só tinha essa onda de calor quando eu fazia atividade física, quando eu me cansava, e por que agora me dá esse calor eu estando parada, muitas das vezes eu estando deitada à noite no ar-condicionado e no ventilador, e mesmo assim vem um calor? Bem, quando você envelhece, vai ocorrer uma queda considerável dos seus hormônios produzidos pelos seus ovários, principalmente o hormônio chamado estradiol, que é um tipo de estrógeno. Essa queda do estradiol, ele vai causar uma desregulação das paredes das suas veias e das suas artérias, bem diminutas, bem pequenas, que vão jogar literalmente o sangue para a periferia do seu corpo. Por exemplo, quando ocorre uma desautonomia, que é o nome que a gente fala, é como se estivesse jogando uma quantidade muito grande de sangue, por exemplo, para o seu rosto e para o seu tórax. E aí vai vir essa onda de calor. É como se eu ofertasse muito sangue quente para uma região do corpo que não precisava. Tem menina que fala assim para mim, Pedro, quando me dá onda de calor eu fico até um pouco bamba. Isso tem uma explicação, porque o sangue ele vai de uma vezada só para uma mesma região do corpo. Então, é também importante e interessante você tratar, evitar esse flush arterial e venoso que acontece, em especial, nos pequenos vasos do seu organismo. Existe menino que vai me falar o seguinte, Pedro, tem hora que o calor é do peito para cima, tem hora que é do umbigo para cima, tem hora que é só no rosto e tem hora que é no corpo todo. E eu estou aqui para te dar algumas estratégias de como que você vai conseguir lidar com essa sua condição que incomoda, como eu já disse, 80% das meninas que estão na menopausa. O primeiro passo é você reduzir alimentos termogênicos. E o que seria isso? Realmente existem alguns alimentos que a natureza nos oferece que eles vão aumentar o nosso metabolismo, aumentando a nossa produção de calor natural. Eu vou te falar alguns, mas existem inúmeros alimentos. Por exemplo, o gengibre. Gengibre, ele é um alimento que, inclusive, quando se faz programas de emagrecimento, coloca-se na água. Existem algumas pessoas que são sensíveis ao gengibre. E esse gengibre pode causar uma elevação da pressão arterial. Não só elevação da temperatura, mas também elevação da pressão arterial. Eu mesmo
sou extremamente sensível ao gengibre. O gengibre eu tenho que comer com muita parcimônia, porque realmente em mim ele me dá um aumento da minha pressão arterial. Mas não é todo mundo que vai ter isso. Abrindo um parênteses, para aquelas pessoas que são muito friorentas, que é o contrário desse calor da menopausa, é interessante colocar o gengibre na água. O seu organismo vai produzir esse calor. Agora, para você que está tendo as ondas de calor, não use gengibre. Também tem a canela. A canela, ela é um alimento que faz o nosso organismo produzir calor. Então, se você está atravessando essas ondas de calor, você vai fugir da canela. Também existem algumas medicações que podem aumentar a sensação de calor. Por exemplo, você que faça uso regular de remédio para estimular a tireoide, para você que está com um diagnóstico de hipotireoidismo e não tem feito acompanhamento com o seu médico referente à questão da sua tireoide, é importante quando você entrar na menopausa, você pedir também para o seu médico como é que vai estar o seu exame da tireoide, o TSH, o T4 livre, T3 reverso, por exemplo. Por quê? Porque pode acontecer da sua tireoide voltar a funcionar um pouco mais do que antes. Antes ela não funcionava nada, ela pode funcionar um pouco, e você está tomando uma dose a mais do seu hormônio tireoidiano. Então é importante você, nesse momento, você dosar e mostrar para o seu médico o resultado dos exames da sua tireoide. Se você estiver gostando, curte esse vídeo e se inscreva no meu canal, que toda terça-feira chega um material bem especial para você. Em relação também aos alimentos que aumentam a nossa temperatura corporal, existe a pimenta. A pimenta, por si só, quando você, desde jovem, quando faz consumo dela, ela vai aumentar a sua temperatura. Então, para quem está atravessando esses calores da menopausa, é importante sim reduzir ou até exterminar o consumo da pimenta. E o que eu posso fazer, além do mais, para reduzir os fogachos e os calores que vão te afligir ou que já estão atrapalhando o seu dia a dia? O primeiro passo é você melhorar a resposta muscular do seu corpo. Por quê? Porque quanto mais músculo você tiver, quanto maior a sua massa muscular, mais fácil é para o seu organismo lidar com essa troca de calor que ele não consegue mandar. Então, eu vou te dar uma sugestão. Faça musculação. Quando você aumenta o volume muscular, você também aumenta o número de vasos, o número de veias, de artérias, ou pelo menos o calibre dessas veias, a grossura dessas veias, dessas artérias, para os músculos. E aí vai exigir uma maior quantidade de sangue para os seus músculos. E aí não vai sobrar, entre aspas, uma quantidade tão grande de sangue para ir para o seu tórax, para ir para o seu rosto, para ir para regiões do seu corpo que vai te trazer aquele incômodo. Então, a musculação, a atividade física, sim, ela ajuda, ela vai contribuir para reduzir os calores e os fogachos. Obviamente, também você vai reduzir aqueles alimentos que eu já falei, e existem, como eu disse, vários outros alimentos que levam a temperatura, como por exemplo o próprio chocolate. E por falar em chocolate, o próprio açúcar também, ele facilita toda a cascata inflamatória do seu corpo, facilitando assim também, potencializando assim as ondas de fogacho e de calor. Então é muito importante você reduzir o máximo possível a quantidade de açúcar na sua dieta do dia a dia. Agora, em relação a medicamento, existe sim terapia hormonal convencional, que o profissional vai passar estrógenos, progestágenos, obviamente respeitando e considerando o seu organismo. Por exemplo, existem algumas contraindicações clássicas, como o próprio câncer de aparelho ginecológico, que tenha sido ou no organismo da mulher que está sendo medicada, ou na mãe dessa mulher, ou na irmã dessa mulher. É importante a gente ter essa consciência, e você ter essa consciência. Existem outras contraindicações, como por exemplo trombose, passado de trombose,
Alguns colegas não gostam de passar terapia hormonal para mulheres que fumam. O próprio cigarro também, ele facilita o aumento dos fogachos e do calor, porque cigarro ele é extremamente inflamatório. Mas vamos voltar aqui para a gente conseguir entender bem direitinho esse nosso vídeo. Quando você vai fazer a terapia de reposição hormonal convencional, é muito importante você ter certeza do profissional que vai cuidar de você. E o profissional mais indicado vai ser um ginecologista, porque ele vai ter todo o estudo e todo o embasamento para poder te orientar o melhor hormônio para você usar. Só que vai existir um grupo de mulheres que ou não vão querer, ou não vão se sentir à vontade, ou então vai ter uma contraindicação clássica para o uso da terapia hormonal convencional. E é aí que eu vou trazer uma série de estratégias naturais, sem risco para a sua saúde, que vai melhorar a qualidade de vida. Já existe, sim, estudos já em vários continentes do nosso planeta, em vários países, mostrando, por exemplo, o Black Cohosh, que também tem o nome de Acteia racemosa, que também tem o nome de Simicifulga racemosa. Essa planta, em 86% das mulheres que fizeram uso, reduziu de forma considerável os calores da menopausa. Você consegue imaginar uma planta colocada de forma de extrato, colocada numa forma fitoterápica ou até homeopática, conseguir reduzir 86% das suas queixas de ondas de calor. Além disso, existem algumas outras estratégias, como por exemplo a maca peruana. A maca peruana, ela tem um estudo que é contraindicada em paciente com histórico de câncer de mama. Na minha prática, quando a paciente tem histórico de qualquer tipo de câncer, inclusive de 2 gerações para cima, eu já contraindico o uso da maca peruana. Porém, quando ela não tem, eu passo a maca peruana com resultados bem interessantes para a melhora da qualidade da sua vida. Existem também, para quem gosta, e eu também gosto muito, de algumas estratégias homeopáticas, como por exemplo, tem Lachesis trigonocephalus, que vai ser um calor disseminado, Belladonna, que é um calor disseminado, acompanhado que a paciente vai ficar toda vermelha, ela vai se molhar toda. Muitas das vezes eu gosto de associar quando a paciente também tem um quadro de hipertensão arterial. Existem também o sulfuric acid, que é principalmente para aquele calor do peito para cima. Existe uma gama de homeopatias que vão ajudar, sim, nessa questão da onda de calor, com uma grande vantagem, com o risco de desenvolver um câncer, um risco para desenvolver qualquer dano para a sua saúde, sendo considerado zero. Uma vantagem que eu vejo em relação à terapia natural de reposição hormonal é exatamente isso. Ela não vai te trazer nenhum risco para a sua saúde. Você vai conseguir ter a sua vida de uma forma bem parecida do que antes da menopausa, sem qualquer risco para a sua saúde. E é claro, é muito importante você manter o acompanhamento com o seu profissional de confiança. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo no meu consultório. Eu tenho sim pacientes, algumas, mas essa em especial. Essa paciente ela tinha já 2 grandes contraindicações para a terapia hormonal convencional. Essa paciente ela teve um histórico pessoal de câncer de mama e associado a esse histórico pessoal de câncer de mama era uma paciente que estava bastante acima do peso. E ela estava com uma queixa muito grande de calores e ela foi em vários colegas que certamente contraindicaram a terapia de reposição convencional como hormônio para essa minha paciente. E aí eu tive a oportunidade de atendê-la. Hoje em dia, ela continua acima do peso, porém teve uma perda de peso considerável, mas também continua contraindicado a terapia hormonal convencional. E aí, para essa paciente especificamente, eu entrei com a Acteia racemosa, que é o Black Cohosh. É impressionante. Ela me disse o seguinte, que ela tinha ondas de calores a ponto dela ficar dentro de casa porque ela sentia vergonha
da roupa ficar grudada no corpo dela, tamanha era a condição que ela transpirava. Hoje ela me fala que ela não lembra qual foi a última vez que ela teve essa onda de calor. E o melhor, ela me disse que ela começou a ver a melhora desses sintomas de calor, a partir da primeira semana de uso dessa medicação, desse fitoterápico. Aí você vai me perguntar, eu vou usar ele para sempre? Não. Como é que eu costumo fazer para você? Eu vou lançando mão de um desmame. Quanto mais raro fica essas ondas de calor, menor é a dosagem que eu vou te passar. E com a seguinte vantagem, lembra que eu te falei que isso pode durar até 5 anos? Então vai chegar uma hora que esse remédio vai sair aí do rol das medicações da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha levado alguma informação para você e lembrando que toda terça-feira nesse meu canal sempre vai sair assuntos bem interessantes para ajudar você a passar pela menopausa sem sofrimento. Um beijo, saúde e paz.